Aí, gravando. Então, senhoras e senhores, queridos alunos, boa noite. Eu sou o Dr. Christian Luiz Ferreira Berti e vou conversar com vocês hoje um pouquinho um assunto que é de extrema importância para o ensino, de modo geral, para o ensino. Ensino superior, ensino médio, ensino infantil, ensino fundamental. Por quê? Porque é a universidade que qualifica o professor. E é o professor que vai qualificar o aluno. Todos nós estamos como estamos porque passamos por professores. Excelentes professores, professores talvez que nós não tivemos afinidades, professores ruins, acontece. Tem muitos professores que estão dando aula por hobby. Conheço alguns que dão aula por hobby, tem dinheiro, mas gosta de dar aula. Bom, né? Se dá aula por hobby, maravilha. Outros por necessidade extrema, outros porque realmente fazem aquilo que querem fazer, como é o meu caso. Eu gosto muito e eu gostaria de talvez até passar para vocês aí um pouquinho dessa emoção de como transmitir algum tipo de conteúdo. Então, nós vamos iniciar. Vocês já viram lá no grupo que eu coloquei uns slides meio diferentes. Eu acho bonitinho, eu gosto dos meus slides. Deixa eu só ver aqui como é que eu faço para apresentar. Uma janela. Aqui, compartilhar. A partir deste momento, eu já não estou vendo mais vocês. Aí eu gostaria de saber se vocês já estão conseguindo ver a tela. Sim, está aparecendo normal aqui. A apresentação ela já está aparecendo em tela cheia, certo? Sim. Maravilha. Então tá bom. Então vou iniciar. ENAD, trem que pula, Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes. Essa tal prova, eu quero que vocês observem que cada detalhe que eu coloco nos slides tem a ver, cada imagem, cada cor tem a ver com o assunto, tá certo? A imagem ali, ó, das moedas, o peso, é um peso muito importante, e eu vou falar de uma coisa com vocês que é o principal de tudo, tá? Que é sobre um termo que eu não sei se existe, mas eu acabei inventando, que é sobre maturidade universitária. Estava eu participando de um concurso, e o concurso pediu para fazer a prova teórica, depois para a universidade, né? Prova teórica, depois a prova didática, classificatória. Quando chegou na prova didática, eu fiz, na prova didática, eu coloquei no assunto que foi sorteado uma questão do tipo ENAD, para poder explicar para o aluno, já naquele momento, a disciplina, que se nós já temos questões do formato ENAD, dessa prova, acho que nada melhor do que já naquele momento da disciplina o aluno já começar a ter contato ao longo do seu curso sobre esse tipo de questão, sobre esse tipo de prova que eles terão que fazer, que vocês terão. Alguns não terão que fazer, outros terão. É feito aí um cálculo e também tem um período. Eu vou explicar passo a passo para vocês. Mas o fato em questão é que quando eu coloquei essa questão, a pessoa que fazia parte da banca, uma pedagoga, ela me questionou por que eu coloquei uma questão tipo ENAD na prova do concurso que eu coloquei no início. Falei quais eram os objetivos da aula. E um dos objetivos, que era ao final daquela aula, ele teria condição de responder essa questão. E aí, no final, eu coloquei a questão e aí depois eu já coloquei o gabarito. E a pedagoga questionou para mim que o ENAD não era importante. E aí, nesse momento, eu tive uma descrença muito grande nesse concurso que eu prestei. Porque se um pedagogo não sabe o peso de uma prova que é o ENAD, o peso real do ENAD não é uma universidade que merece um professor que realmente depois vá cumprir com as suas obrigações com excelência. Porque não consigo entender
como que um profissional consegue desvalorizar uma coisa que pode até fechar uma universidade, que é o ENAD. Dependendo do desempenho dos estudantes, o curso pode ser fechado. Por isso que tem que levar com seriedade. Por isso que nessa imagem aí, vocês estão vendo que tem um gráfico em declínio e um gráfico ascendente. Por isso que tem estudantes fazendo uma avaliação. Então, eu tenho salvo numa pasta ali, ó lá, ENAD Ciências Biológicas e ENAD Pronto, que é a apresentação que vocês estão vendo agora. Dentro da pasta ENAD Ciências Biológicas está separado por ano uma apresentação sobre o ENAD e Ciências da Natureza do INEP, certo? Dentro de cada pasta de cada ano está a prova do ENAD do curso de Ciências Biológicas, mais o gabarito e a resolução comentada de cada prova. Para vocês verem a importância. Responder uma questão tipo ENAD, ela é muito importante porque ela não é uma questão, por exemplo, vamos lá dentro de biologia celular ou genética, qual a função do RNA mensageiro? De forma simplória, RNA mensageiro, ele contém uma informação que vai codificar, produzir uma substância que provavelmente pode ser uma proteína ou algum tipo de proteína, como por exemplo uma enzima, onde ela contém uma informação. Então, esse tipo de questão objetiva, simples, você não vai encontrar no ENAD. Você vai encontrar uma questão mais elaborada, uma situação, problema. Você vai ver que são questões de múltipla escolha e também questões abertas. E não é só uma prova que vocês vão fazer. Também tem um formulário que vocês têm que preencher. Tá certo? Então, eu coloquei numa pasta, vou anexar no Google Drive e vou passar o link no grupo de vocês, onde vocês podem acessar depois e pegar todo esse material para vocês, que eu baixei do próprio site do INEP. Então, eu só fui lá, baixei ano por ano, né? A cada 3 anos é feito. Baixei as provas, organizei nas pastas e trouxe. Não há necessidade de vocês entrarem e poder baixar, que eu já fiz isso para vocês. Tudo bem? Então, vamos continuar. Então, vamos falar do nosso ENAD. Quando você escolhe uma faculdade, você pensa em vários fatores. Primeira coisa, você vai escolher o curso que você quer. E segundo, a universidade, o local que você quer prestar. Seja quais são os seus critérios de escolha, você vai escolher baseado nesses critérios. Às vezes, não tem como eu fazer. O meu sonho era fazer robótica. É um curso tecnólogo lá na área de robótica. Só colocar a universidade que tem para fazer isso daí é num local onde eu não tenho condição financeira de ir. Então, eu vou por uma critério de escolhas. A vida é feita de escolhas. Como diria Fernando Pessoa, navegar é preciso, viver não é preciso. Não faz sentido nenhum, né? Navegar é preciso navegar. Viver não é preciso, eu não preciso viver. É porque nós estamos olhando com uma ótica diferente. Se você olhar a palavra preciso com o sentido de precisar, realmente não faz sentido. Mas se você olhar com o sentido de precisão, navegar é preciso. Realmente, da onde eu estou para onde eu quero ir, eu posso, com quaisquer instrumentos, chegar no local exato. É extremamente preciso. Exemplo, Google Maps. Google Maps. Certo? A vida já não é precisa. A quaisquer momento da vida de vocês podem mudar as suas posturas. E esse é um dos detalhes que é onde eu quero falar para vocês com relação à maturidade universitária. Porque, é mais uma prova, tem que fazer. Tem que fazer. Porque essa prova, ela é o critério, que é um dos quesitos que vai avaliar a qualidade de ensino de uma instituição. E você escolhe essa faculdade baseada na qualidade dessa instituição. Por exemplo, eu sou formado na Universidade Estadual Paulista, Estado de São Paulo. Unesp. É a mesma coisa que a UEG, só que é no Estado de São Paulo. Lá, a Unesp, ela, dentro do ranking, ela está entre as 3 melhores do país, lá no campus onde eu me formei. Na cidade lá, onde você é formado aonde? Na Unesp.
Aí as pessoas já olham com outros olhos. Nossa, na Unesp. Por quê? Só esse comportamento da pessoa ter, baseado na qual a universidade que eu disse que eu fiz, já mostra que tem qualidade. E essa qualidade é medida pela ENAD. É um dos critérios que mede a qualidade da instituição, a qualidade do ensino. Então, quem forma em universidades por excelência consegue emprego em qualquer lugar. Por quê? Porque é bom. Mas não é só entrar. O fácil é entrar na universidade, o difícil é sair, não é? Porque tem disciplinas que vocês sabem muito bem. Por mais que nós estamos no curso de Ciências Biológicas, é óbvio que existem disciplinas que a gente não gosta. Mas são necessárias. São necessárias porque vocês usarão. Ainda mais na área de licenciatura. Vocês vão ensinar ciências. Vocês vão ensinar biologia, física e química. Vocês vão acabar ensinando. Essa é a parte da licenciatura. E você vai escolher a faculdade de acordo com a qualidade do ensino. Você não vai estudar numa faculdade que você sabe que não tem qualidade. A não ser que aquilo que eu disse, de acordo com os seus critérios. E essa qualidade, vários quesitos são avaliados. Vários quesitos são avaliados para você entrar nessa instituição. E esta instituição também é avaliada por órgãos competentes. Então, também está embutido não só o que você enxerga na universidade, mas o que a universidade retrata para todo mundo. Ela retrata de que forma? Através de resultados. Na área de biológicas, na área de engenharia, na área de agrárias, onde vocês fazem experimentos, vocês têm estatística, vocês têm dados, vocês têm números, vocês têm gráficos, tabelas que podem mostrar o quanto que um curso ele é, vamos colocar assim, bom e ruim. E isso vai baseado em quê? A qualidade do ensino é baseado no seu estudo. E como que você se preparou durante o período da universidade? Por isso que eu questiono muito com relação à maturidade universitária. Então, o ENAD, o que é? Para que serve? E como que o MEC utiliza seus resultados para avaliar os cursos de graduação no país? Ele é o principal exame do ensino superior. Eu não consegui imaginar, não colocar essa foto do Globo Repórter aí, que quando faz a pergunta lá quando vai fazer o anúncio, né? O que vai ser, para mim, eu achei interessante, coloquei essa imagem. Então, o ENAD ele é um componente curricular obrigatório. Ele foi criado pela Lei 10.861, 14 de abril de 2004, e ela faz parte do Sistema Nacional de Avaliação, né, do Ensino Superior. Então, o que é o ENAD? É um exame, é uma prova que vai analisar o desempenho dos estudantes. Então, ele é um componente curricular obrigatório. Certo? Então, o que isso significa? Significa que você vai precisar fazer o ENAD. Você precisa participar deste processo. Por quê? Senão, você não conclui seu curso de graduação, você não cola grau e você não recebe o seu diploma. Por isso que é necessário fazer o ENAD. Ah, professor, mas eu não fui escolhido. Não ser escolhido para fazer o ENAD não tem problema. Porque ele é o processo da escolha dos estudantes, ele é feito de uma forma para que os dados eles não tenham discrepância. Vocês lembram a estatística, uma área chamada desvio padrão? O desvio padrão, ele vai mostrar, né, quanto maior o desvio padrão, mais impreciso é o resultado dos seus dados. Então, vamos imaginar o seguinte, é uma sala de aula, assim como toda sala de aula tem o grupo das patricinhas, tem os nerds, tem o pessoal do fundão, tem os alunos fantasmas, que vocês vão ver em sala de aula, é aquele aluno que está ali, ele não fala nada, ele não levanta a mão, ele não responde, mas ele faz tudo, entendeu? Até às vezes você fica com dificuldade de lembrar o nome dele.
Já as pecinhas carimbadas, né? Os do fundão e os da frente, né? Você consegue lembrar com mais facilidade porque você tem mais contato. Mas tem esses tipos de alunos. Vocês vão encontrar vários tipos aí. E dentro deste padrão, você tem ali uma curva lá na matemática, a curva da normalidade. É igual aquela curva que nós temos para enzima. Né? Aumenta a temperatura, atividade microbiana, ela chega num ponto ótimo, que é lá em cima. Então, vamos imaginar o seguinte, vocês estão observando aí que eu estou desenhando aqui o gráfico, né? Esse gráfico eu tenho aqui essa parte mais baixa, vamos colocar em torno de 5% na estatística, 90% é o que a sala tem mais ou menos de desempenho aí, a média, dentro da média da nota, e os outros 5% iniciais ali, vamos dizer que são os nerds, os que têm mais facilidade, que têm as maiores notas, os 5%, e os outros 5% que é aqueles que ou reprovam, ou têm realmente certa dificuldade, mas dentro de um processo de avaliação de nota, ele acaba entrando nesse critério aí dos 5% que tem as piores notas. Então, geralmente é descartado para não puxar a média para cima, para ter um dado mais conciso. Então, a escolha dos estudantes para o ENAD, ela observa esse critério. Vocês são analisados para serem escolhidos. E é necessário quem foi escolhido fazer, porque senão não conclui o curso de graduação, não cola grau e não recebe o diploma. Todos os cursos fazem o ENAD de uma só vez? Não. Cada ano, o INEP, que é o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, mais o Ministério da Educação, o INEP é responsável pelo sistema de avaliação, e os dois definem as áreas que serão avaliadas pelo ENAD, certo? E as habilitações aí com os seus cursos, ele convoca as áreas e a cada 3 anos é feito essa prova. Então, de 3 em 3 anos ocorre a participação. E todos os alunos podem cumprir esse componente curricular chamado ENAD, no início e no fim do curso. Há pessoas que acabam dentro do processo não fazendo a prova e tem gente, por exemplo, que faz do início e faz do fim. Então, como o curso, às vezes, no meu caso, por exemplo, o meu curso de Ciências Biológicas, licenciatura plena, foi de 5 anos. Foram 10 períodos, só que era um curso noturno. Geralmente tem os cursos igual o de Ciências Biológicas da UEG, são 8 períodos, 4 anos. Então, dependendo do período aí, tem turma que acaba não pegando ENAD no início, mas pega no fim, entendeu? Então, acaba acontecendo isso aí. Mas é tudo de uma vez só? Não, tem uma certa definição, tem um certo critério para fazer isso, senão vira bagunça. E é nesse momento que eu falo para você, é hora de valorizar você, seu curso e sua carreira. Esse é o ponto-chave da nossa conversa de hoje. Por quê? É a tal da maturidade universitária. Eu vou contar para vocês, em 16 anos de experiência como docente, eu já vi casos de aluno chegar, porque não leva a sério a importância dessa avaliação, chegar no dia da prova bêbado, mas bêbado ao ponto de não conseguir nem andar direito, entendeu? Quanto mais enxergar a prova. Alunos que não foram, por isso que ao longo do tempo foi afunilando cada vez mais a responsabilidade também do aluno com relação a isso. E outras pessoas que chegaram lá, tem que fazer mais uma prova, tem esse tipo de pensamento. Vou lá fazer mais uma prova, ainda mais que eu vou ter que ficar pensando, porque são questões de todo o curso que eu fiz, tem questões de fisiologia, depende de cada ano, é uma área que é explorada dentro do rol de disciplinas que vocês fizeram para poder responder essa avaliação. Parte da nota é usada para isso. Então, assim, a maioria dos casos de irresponsabilidade que eu presenciei fez com que até cursos fossem fechados. Por quê? Por conta desta nota, dependendo de qual foi a nota do curso, o curso pode ser fechado pelo MEC.
E isso daí é uma coisa muito séria, porque você tá, ó, valorize você pelo todo o tempo que você estudou, o seu curso pelo que você aprendeu e a sua carreira. Já pensou? Ah, eu me formei em Ciências Biológicas na Unesp de Ilha Solteira. Ah, mas não existe mais curso de Ciências Biológicas lá. Por quê? Porque a nota da ENAD foi ruim. Então quer dizer que o curso é ruim. Eu estou prejudicando a minha carreira. Porque muita gente, depois que se forma, não presta atenção nisso. E é a hora da maturidade universitária que eu falo para vocês. Porque também vocês têm que levar em consideração um outro fator que é uma reação em cadeia. Vamos imaginar o seguinte, o curso fechou. Beleza? Agora, a universidade vai fazer o que com os professores? Porque dentro da universidade, muita gente acha que professor só vem e dá aula. Tem toda uma parte administrativa que vem por trás, que vocês sabem muito bem disso. Preparação da aula, plano de intervenção, os recursos, você vai montar a sua aula, organizar tudo isso. E os professores da universidade, eles têm uma quantidade de horas que eles têm que ministrar. Se eles não conseguirem cumprir isso daí, e também vai afetar o trabalho deles, que é dentro de um tripé, que é chamado de ensino, pesquisa e extensão. Então, o aluno avacalhar com a prova do ENAD, ele prejudica a si próprio, porque ele está desvalorizando a nota de um curso que depois, lá na frente, numa análise de currículo, numa análise de currículo, você for confrontado no Lattes, por exemplo, e caso aconteça de uma pessoa que é do curso que no ENAD teve nota 5 e uma outra que teve nota 3, você, como uma pessoa que faria a seleção no processo, escolheria quem? Vocês entenderam? Não precisa responder, mas imaginem a situação. Porque dependendo da empresa, dependendo da situação, dependendo do local, isso é levado em consideração. Lembre-se que você é aquilo que você estuda. E você não estuda tudo, você aprende muito mais com o tempo. Então, e outra coisa, o curso, qualquer profissão, né, ela evolui. Então, o que eu estudei na minha época mudou muita coisa. Tá? Só para vocês entenderem. Olha só a parte da biologia molecular, o quanto que mudou. Não se esqueça que a gente tem 60 e poucos anos apenas que foi descoberto o DNA, tá? Publicado no 25 de abril de 1954 na revista Nature, por Watson e Crick. Né? A estrutura do DNA, para depois começar todo o processo do desenvolvimento dessa parte, né, mais da genética. A genética vem antes, né, desde Mendel, não é? Mas esse outro viés químico, bioquímico, molecular, ele vem se desenvolvendo muito rápido. Então, é importante vocês saberem que um ENAD bem feito, você valoriza o seu curso, você mostra o quão a sua universidade ela tem qualidade, as pessoas vão te olhar com outros olhos. Vou falar uma coisa para vocês, não é porque eu tô de barba, não, porque, como se diz, barba você quer indicar respeito, né? Bode não tinha chifre. Mas geralmente eu não uso barba. E por eu ter formado muito novo, mas por ter conhecimento, muitas pessoas olhavam para mim e falavam assim, eu não conseguia, às vezes, emprego por conta disso, não é nem por conta da universidade, mas por conta de ter cara de novo, achar que eu não tinha experiência. Mas a hora que abri a boca para dar aula, porque eu fiz um estágio de docência. Nós fizemos um curso de graduação e dentro do curso tem um estágio de docência. Então a gente não sai do curso cru, a gente sai sabendo dar aula e melhorando cada vez mais a cada dia. Com situações que, por mais que você consiga planejar, você não vai adivinhar, porque cada aula é diferente. Cada aluno, todo dia você acorda com um sorriso no rosto? Não, cada dia a gente acorda de um jeito. Imagina cada aluno, cada dia, cada assunto diferente, de cada aula, cada momento.
E você é aquilo que você estuda. Então, valorize você, valorize seu curso, valorize sua carreira, faça o ENAD da forma mais séria possível. Porque olha só que ponto, que viés que chega até a prejudicar a universidade. Então, muita gente acaba não levando isso a sério. Por isso que eu estou repetindo, porque foi aquilo que eu disse na prova didática do concurso que eu prestei, uma pedagoga desprezar o ENAD, aquilo me tirou do sério. Por quê? Porque é muito importante. E eu vi curso fechar por conta disso, com professores excelentes. Professores, assim, que eu tiro o chapéu. Que são realmente professores que estão ali por amor à profissão e que realmente sabem dar aula. Caras que são bons naquilo que fazem. Só que, infelizmente, a imaturidade universitária faz com que a universidade também seja prejudicada por conta apenas de uma prova. Vocês entendem isso? Então, ó, começou o textinho que eu falei para vocês, que depois vocês vão ter esse material. Então, coloquei até com cores, porque a gente não precisa ler tudo, né? Então, ENAD avalia o rendimento com relação aos conteúdos pragmáticos nas diretrizes do curso, através do desenvolvimento de competências e habilidades para o seu aprofundamento, tanto na formação geral quanto na profissional, né? E quanto que vocês, estudantes, estão atualizados de acordo com a realidade brasileira e a realidade mundial, certo? Então, o ENAD é obrigatório? Sim, o ENAD é obrigatório, porque, lembra? É um componente curricular obrigatório. E a regularidade do acadêmico é registrada no seu histórico escolar. Então, lá é registrado. Então, o ENAD é obrigatório? Sim. Então, é. O que eu ganho fazendo ENAD? O que vocês ganham fazendo ENAD? Bom, através do ENAD é feito um cálculo com indicadores de qualidade, né, indicadores de qualidade do curso e das instituições do ensino superior no país. Através disso, então, vai apontar o nível da qualidade do curso, por isso que você pode ver ali, ó, você pode tanto cair quanto aumentar a qualidade. E outros indicadores que eles utilizam na parte matemática. E isso beneficia a instituição e os alunos. Então, você ganha melhorando a qualidade, né, levando a universidade onde você estudou, no nosso caso, a Universidade Estadual de Goiás, as notas mais altas, a ter um ensino com qualidade, porque é vocês que vão definir a qualidade através dessa prova. Então, um curso bem avaliado, né, o diploma do aluno vai ter mais peso no mercado de trabalho, então cada vez mais você vai ser valorizado como um profissional. Então, simples e objetivo. É composto apenas por uma prova? Não. Eu tenho a prova que avalia o desenvolvimento individual do acadêmico e também tenho o questionário do estudante, que é obrigatório. Tem que fazer os dois. Ouviu? O questionário é um instrumento de coleta de informações que vai ajudar a construir o perfil socioeconômico do estudante. Lembra que são vários dados que são utilizados, tá? Então, eu coloquei aqui, ó, é importante saber que as respostas dadas ao questionário do estudante também compõem o cálculo do índice que avalia o curso de graduação. Por isso que é imprescindível que as respostas representem as reais condições do seu processo formativo, tá? Responder de forma simples, clara, objetiva e verdadeira. É isso que vai... É uma média ponderada. E essa média que vai avaliar a qualidade. Aí no ano de 2020 e 2021, devido à pandemia, esse questionário foi inserido 11 questões que abordam algumas possíveis repercussões de crise sanitária no processo formativo. Então, essas respostas ajudarão a contextualizar os resultados, né, frente ao novo cenário educacional, só que não é utilizado para fins de avaliação do curso em instituições. Questionário socioeconômico. Lembra que é para ajudar, o ENAD tem que ser uma forma mais, assim, que todos possam fazer. Certo? Tá, vamos lá. Fiz a prova, mas não preenchi o questionário do estudante, mesmo que eu tenha feito a prova.
você estará numa situação irregular. Você estará impedido até regularizar a sua situação. Você não pode solicitar a dispensa justificada da coordenação, você não pode colar grau, você não pode obter o seu diploma. Certo? Simples e objetivo, tem que fazer os dois. Tá? Se você é impedido, não consegue integralizar seu curso, não consegue colar grau, não consegue obter o seu diploma. Ok, como é que a prova é feita? Eu tenho duas formações, a geral e a específica. A geral é comum a todas as áreas, onde eu tenho 10 questões, 8 de múltipla escolha e 2 discursivas. E a formação específica, obviamente, como a própria organização formal está, são 30 questões, 27 de múltipla escolha e 3 discursiva, que é o pior. Sabe por quê? O que acontece? Muita gente, é rapidão, é 27 de múltipla escolha, vai lá, né? A, B, C, D, E, né? E as 3 discursivas deixa em branco. Por que múltipla escolha e por que discursiva? Múltipla escolha para você ser avaliado de acordo com o que você tem de aprendizado. E discursiva, qual é a sua capacidade de síntese mediante ao tipo de questão, mediante a situação na qual a questão ela está sendo proposta. Como eu posso ter acesso ao resultado do exame? Existe um boletim de desempenho que lá no site do INEP, enad.inep.gov.br, você acessa lá e você tem o seu desempenho. Qual a situação do estudante inscrito? Qual a situação do estudante inscrito que não realizou a prova? Lembra? É aquilo, estou repetindo. Não realizou a prova ou deixou de responder o questionário, está irregular. Não poderá receber o diploma enquanto não regularizar a sua situação ao ENAD. Porque lá na última linha, ENAD, componente curricular obrigatório. Aí eu coloquei uma informação grandona aqui para vocês, tá? O estudante selecionado que não realizar a prova ou deixar de responder, irregular, mais uma vez. Em caso de ausência no exame, o próprio estudante deverá justificá-la através de uma solicitação de dispensa de prova dentro do sistema do ENAD, para a apreciação do coordenador do curso, também via sistema, sempre no prazo estipulado pelo edital. E aí você vai olhar o cronograma, certo? Então, por isso que eu coloquei aqui, textão? Eu particularmente como professor eu não gosto, mas são informações, você pode ver que até algumas eu estou repetindo para vocês terem a noção e a importância de que não pode faltar na prova, porque vai gerar depois uma dorzinha de cabeça aí para vocês, um trabalho a mais para vocês tentarem se regularizar. E no item 5 lá, note que em 2021 apenas concluintes deverão fazer a prova. Os ingressantes estão dispensados, embora devam ser escritos pelas coordenações. Ok? Bom, ENAD, como começou? Através das legislações. Então, a primeira legislação, Lei 10.861, 14 de abril de 2004. Criação do Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior. Certo? Que é os sinais aí, Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior. Depois, a Portaria Normativa 840, em 24 de agosto de 2018, né, retificando, depois foi retificada dia 31 de agosto. Uma outra portaria, né, dia 8 de julho agora de 2021, que regulamenta o ENAD desse ano, e o edital 36, 12 de julho, que dispõe as diretrizes, os prazos, os procedimentos do ENAD, que eu tenho praticamente certeza que vocês já têm, vocês já fizeram, né? Tem uma parte lá que vocês têm que preencher um formulário, que eu até vi no grupo já. Então, como são definidas as áreas que serão avaliadas pelo ENAD? 3 critérios. Primeiro, o ministro da Educação define as áreas propostas pelo CONAS, que é a Comissão de Avaliação do Ensino Superior, né, que é um órgão colegiado, né, de coordenação dos sinais, que a gente viu agora atrás. Tá? Outra coisa que é definido a cada 3 anos. Periodicidade máxima a cada triênio, de 3 em 3 anos.
e apenas cursos com mais de 2.000 estudantes matriculados no Brasil, aferido pelo Censo de Educação, estão sujeitos a serem contemplados em uma das áreas do ENAD. Tá? Então, são essas formas aí definidas quais são avaliadas. Mas é óbvio que vai ter, então, alguma situação de algum curso que não se enquadra. Aí, então, eles são avaliados por comissões externas e a avaliação que nós chamamos de avaliação in loco, né, do INEP, nos anos subsequentes aí, para ter aí critérios para ter essa nota, certo? Ok, vamos lá. Agora acontece o seguinte, lembra que eu falei para vocês que tem gente que acaba não fazendo a prova? Então, olha só, qual a situação dos estudantes que não participantes do ENAD em nenhuma das suas edições? Porque pode acontecer que o estudante não for enquadrado. Ele não for escolhido para fazer a prova. Então, eles estão automaticamente dispensados, né? E aí são considerados como não habilitados ao ENAD em razão da natureza do projeto pedagógico do curso. Aquilo que eu falei para vocês, a forma com que ele é organizado. E nesse caso, não tem nenhum ônus para este aluno. Então, ele tem o histórico e o diploma expedido normalmente. Por isso, no problem, ok? Tem estudantes que podem não ser escolhidos aí, e aquilo que eu comentei com vocês anteriormente. Se não for escolhido, não tem problema, não fará. Para alguns fala assim, ô sortudo, né? Enfim. Então vamos lá. Quais áreas já foram avaliadas pelo ENAD em anos anteriores? 2019. Aqui é só informação. Vocês estão vendo que são só informações. O que eu precisava passar era que vocês tivessem uma consciência da importância dessa prova. Tá? Mas vamos lá, só critérios mesmo, já que estamos dizendo sobre o ENAD, vamos conhecer um pouquinho o que é. 2019, bacharel em arquitetura e urbanismo, engenharia ambiental, civil, engenharia de alimentos, engenharia da computação, do controle e automação, de produção, elétrica, florestal, mecânica, engenharia química, agronomia, biomedicina, educação física, enfermagem, farmácia, fisioterapia, fonoaudiologia, medicina veterinária, nutrição, odonto, serviço social, aí as tecnologias em agroindústria, em radiologia, terapia ocupacional e isotecnia. Em 2020, não houve realização do ENAD devido à função, né, da pandemia da Covid-19. Ok? 2021, já começou a separar, vocês vão ver depois lá nas pastas, que o curso de Ciências Biológicas e outros cursos já começaram a ter provas diferentes, licenciatura e bacharelado. E aí, em 2021, Ciências Biológicas, na modalidade de licenciatura, fará os alunos, né, que farão esse ano, farão aí da licenciatura, também bacharelado. Então, licenciatura em artes visuais, ciência da computação, ciências biológicas, sociais, educação física, filosofia, física, geografia, história, letras, modalidade inglês, letras, né, português e letras português e espanhol, letras português e inglês, né, que tem as modalidades dentro do curso de letras. Matemática, música, pedagogia e química. E bacharelado, ciência da computação, ciências biológicas, sociais, design, educação física, filosofia, geografia, história, química e sistemas de informação. E os tecnólogos em 2021? Análise e desenvolvimento de sistemas, gestão da tecnologia da informação e tecnologia em redes de computadores. Estes são os cursos que farão o ENAD este ano. Certo? E quais são como que é... Qual é o critério de ser considerado um aluno ingressante? É aquele que iniciou o ano na edição do ENAD, tá? Tendo, logicamente, devidamente matriculado no curso e tendo até 25% de carga horária mínima do currículo integralizada, até o último dia do período de retificar a inscrição. Então, dentro desta situação, ele é considerado um ingressante. E o concluinte? São 2 fatores. Nos cursos de bacharelado e licenciatura, integralizado 80% ou mais de carga horária mínima, tá? Não tenha colado grau até o último dia do período de retificação e que tenham previsão de integralizar a carga horária até julho do ano subsequente da edição do ENAD. Essa é uma das condições. E os superiores em tecnologia, aí é 75%,
ou mais da carga horária, não ter colado o grau até o último dia do período de retificação, e aí a previsão da integralização da carga horária do curso até dezembro do ano corrente da edição do ENAD, ao contrário. Esse é o corrente, o outro é o subsequente. Ok? Você pode perceber que são perguntas, né? Acho que a melhor forma de explicar o ENAD é algumas dúvidas, questões que geralmente os estudantes têm aí. Então, como estudante que não realizar a prova e não solicitar dispensa poderá regularizar a sua situação no ENAD? O edital, qualquer coisa que vocês forem fazer que tem edital, leia o edital da primeira letra até a última. Lá está escrito tudo. E é ele que vai te dar todo o processo para regularizar caso você esteja irregular. Então, por isso que eu coloquei em vermelho. Recomendamos a leitura dos editais, especialmente dos dispositivos de regularização, né, dos estudantes irregulares. Certo? Mas vocês não serão irregulares porque vocês farão a prova. De quem será a responsabilidade da inscrição? Bom, vocês já fizeram, né? Uma parte cabe a vocês, outra parte à coordenação do curso, né? E aí os concluintes são vocês, deverão completar o cadastro no sistema. Vocês fizeram já o cadastro? Porque eu estava vendo no grupo, tinha alguns alunos que não tinham feito ainda. Todos vocês já fizeram? Fala comigo agora. O meu tá tudo certo. Eu, Gisele, eu já fiz o cadastro e já respondi o questionário. Maravilha, isso aí eu também tá feito. Maravilha, isso daí. Quem não também fez... já fiz tudo. Eu não olhei o edital desse ano, tá? Eu não sei se já passou o tempo. Eu acredito que acho que ainda não tenha passado. Mas quem não regularizou, se ainda tem a data para regularizar, regulariza o mais rápido possível. Você que está assistindo, que não participou agora ao vivo, tá? Tô olhando para mim aqui agora, não estou vendo você, mas você está me vendo? Faça a sua regularização o mais rápido que você conseguir, se você não fez, senão você pode perder a prova. Ok? Como efetivar a dispensa dos alunos inscritos que faltaram para a prova do ENAD? Essas imagens agora, são 3 informações que eu vou passar, mas eu tive que pegar as imagens, não é do ENAD, mas é aqueles alunos que perderam a prova do Enem, né? Aquele finalzinho do tempo que está fechando o portão, né? É basicamente isso que acontece, às vezes, o aluno que falta a prova, né? Fica em desespero, não é? Porque, na verdade, vocês já perceberam qual é o problema de você não fazer a prova do ENAD. Você já sabe quais são os problemas. Entendeu? Então, os que faltaram à prova deverão ser solicitados pelo estudante, quando motivo pessoal ou profissional, ou pelo coordenador, quando por motivo de cumprimento de atividade curricular vinculada ao curso. Entendeu? Então, assim, por mais que você faça a solicitação, essa solicitação vai ser analisada. Ela vai ser analisada, ela é feita via sistema ENAD, tanto pelo estudante quanto pelo coordenador. O coordenador vai deliberar o pedido seu ou não, a justificativa, e o INEP vai deliberar o pedido do coordenador. E ambos os casos pode acontecer de impetrar o recurso da decisão. Entendeu? Então pode dar problema, por isso não falte. Tá? Período de dispensa definido anualmente através da publicação do edital. O edital também traz as hipóteses legais de dispensa e os documentos necessários para a solicitação, bem como os procedimentos. Porque pode acontecer alguma situação na qual você terá que ser dispensado. Entendeu? São várias situações. E quem vai dizer? O edital. Certo? Então, e os estudantes ingressantes que não fizerem a prova não precisam solicitar dispensas, são automaticamente regularizados. Ok? E aí, era mais ou menos isso que eu queria falar do ENAD. Agora eu quero trazer para vocês, para hoje, uma questão tipo ENAD. Foi a questão 24 da prova do ano de 2008 sobre fotossíntese. Agora eu quero falar com vocês o seguinte, vocês lembram o que é fotossíntese ainda? Agora pode responder. Eu me lembro, sim. Lembra? Sim. Então tá. Olha só.
Questão 24. Eu vou fazer a leitura dela e eu vou mostrar para vocês que no final das contas, para vocês terem uma noção de como é formulada uma questão tipo ENARD. Essa é um tipo de questão que vocês vão enfrentar. Então, olha só. O processo da fotossíntese, tal como era compreendido no início dos anos 30, pode ser resumido pela seguinte expressão. Gás carbônico mais água forma ali o açúcar, que no caso é a glicose, mais água mais oxigênio. Nessa época, o microbiologista holandês C. van Nieuw estudava a fotossíntese de sulfobactérias, tá? Bactérias sulfurosas. O que é o sulfur? O que é sulfo? Enxofre. Por isso que o enxofre é a letra S, né? Que vem de sulfur. Certo? Por isso que o enxofre é a letra S na tabela periódica. Então, sulfobactérias são bactérias, então, que no caso, ao invés de liberar oxigênio, vai liberar enxofre. Observa lá embaixo depois a equação. Assim como as células de plantas verdes, essas bactérias utilizam a luz nesse processo, mas em lugar de água, utilizam sulfeto de hidrogênio, que é o H2S. Tá? Ou também o ácido sulfídrico, né? Sulfeto de hidrogênio. Os estudos de van Nieuw contribuíram para que fosse respondido uma das mais intrigantes perguntas a respeito desse processo. O oxigênio liberado pelas plantas vem do gás carbônico ou da água? Depois de formular hipóteses e de fazer as observações, van Nieuw constatou que a expressão equivalente da fotossíntese das sulfobactérias que ele estudava era a seguinte: gás carbônico mais o sulfeto de hidrogênio formava o açúcar mais água mais sulfeto ali, né, o enxofre. Aí eu pergunto para vocês agora, então, já que vocês lembram de fotossíntese, o oxigênio ele vem do gás carbônico ou da água, que é liberada no final do processo da equação? Agora eu estou esperando vocês responderem. Do gás carbônico. Quem falou gás carbônico? Não é da água? Vamos fazer uma contabilidade aqui. Não vem da água. Vou dar a resposta. Peraí, quem falou gás carbônico? Márcio. Márcio, gás carbônico. Quem falou água? Stephanie. Eu acredito que seja água também, Gisélia. Gisélia falou água. Quem mais? Tem mais gente? Acredito que seja gás carbônico. Gás carbônico. Ok. Vocês vão observar agora um trechinho de uma explicação que eu vou fazer para vocês e vocês vão conseguir responder no final dessa explicação. Então, admitido que o processo fotossintético na sulfobactéria seja similar ao das plantas verdes, que hipótese poderia ter van Nieuw formulado acerca dos produtos liberados na fotossíntese pelas plantas verdes? Perceberam? A contextualização da questão foi lá para a fotossíntese das plantas, mas utilizou um exemplo de uma bactéria sulfurosa, sulfobactéria. É baseado nisso para fazer uma pergunta lá na planta. É uma situação contextualizada, diferente daquilo que eu falei no início. Qual que é a função do RNA mensageiro? Não é assim. É dessa forma que é feita a questão. E aí nós temos as 5 alternativas. Como a pergunta vocês já observaram ali, né? Da onde que vem esse oxigênio, se é do gás carbônico ou da água, então eu vou mostrar para vocês da onde que vem. Fotossíntese. Essa é uma aula minha antiga pra caramba. Tá? Então, assim, é bem rápido. Não vou dar aula de fotossíntese. Só vou passar rapidinho só para vocês relembrarem, quem não lembra do processo. Para vocês verem o que vocês precisam já ter em mente para poder responder essa questão. Então, isso aí, fotossíntese você viu aonde? Você viu fotossíntese em biologia celular, não, em fisiologia vegetal, em bioquímica, entendeu? Que ali são processos químicos, né, que você estuda dentro aí no caso, síntese, né, produção, e fotoluz, produção
de uma substância orgânica utilizando a luz solar. Então, basicamente, fotossíntese é um processo que utiliza o carbono do gás carbônico e transforma em matéria orgânica. E para isso você precisa de uma energia, uma fonte de energia que no caso é a luz. Obviamente, isso aqui é muito simples, a forma com que eu estou falando para vocês. Depois, no finalzinho, a gente melhora isso daqui, tá? Então, a fotossíntese, lembra a etapa clara, ou fase clara, né, chamada de fotoquímica, ou a etapa escura, também chamada de etapa química? Então, o que acontece? A luz, ela vai entrar lá na etapa clara, o gás carbônico vai entrar lá na etapa escura, são em locais diferentes, tá? E o gás carbônico lá na etapa escura, os carbonos são reunidos e formam matéria orgânica. Para isso, eu preciso de hidrogênios e de elétrons. Então, eu vou precisar de transportadores de hidrogênios e de elétrons, porque a etapa clara acontece em um ponto e a etapa escura acontece no outro. E o elétron e o hidrogênio não conseguem sair de um lugar e chegar no outro. Para isso, os hidrogênios e os elétrons, eles são utilizados através da molécula de água. Quem vai transportar o elétron é uma molécula chamada ADP mais PI, difosfato de adenosina mais um fosfato inorgânico. Eles não estão ligados porque não tem energia suficiente para formar o ATP, que é o trifosfato de adenosina. Então, aquele elétron se junta com ADP mais PI, transforma-se em ATP, sai de uma região, vai para outra, libera o elétron, volta a formar ADP mais PI, vai lá para a etapa clara, pega mais um elétron e faz esse ciclo. E os hidrogênios é o NADP, e aí NADPH ou NADPH mais H+, ou NADPH2, tem algumas formas que você vê. E na etapa clara ou fotoquímica, libera-se o oxigênio. Então, olhando para esse slide, vocês já conseguem ver. Entra água, sai oxigênio. Do outro lado entra gás carbônico, sai matéria orgânica. Então, o oxigênio sai da água. Fotólise da água, tá? Aonde que acontece isso? Acontece em uma organela chamada de... Começa com cloro, termina com uroplasto. Vamos lá. Cloroplasto, isso mesmo. Então, cloroplasto, de forma simbólica, eu tenho a membrana externa, a membrana interna, eu tenho o estroma, o tilacoide e a união dos tilacoides, que é o grano. Bem de forma simples. Em 3D você enxerga desta forma e no microscópio você vai enxergar dessa forma. Lembra? No microscópio, tudo aquilo bonitinho que a gente vê na internet, em 3D, desenhado, pintado. Na hora que você olha para o microscópio, você vê, meu Deus, o que é isso? É tudo igual. Meu Deus. Não é? Aquele desespero do microscópio? Então vamos lá. Como que é mesmo, na primeira vez que vi no microscópio. Não, em histologia, né, estudo dos tecidos, em biologia celular também, que você acaba usando o microscópio, eu lembro que eu tinha tecido que eu olhava assim, mas um era igualzinho o outro, ele não tinha nada a ver um com o outro, sabe? Era mais para nos nossos olhos, eles eram muito parecidos. Então, tudo acontece aonde? Na folha. Na folha eu tenho uma célula clorofilada, na célula clorofilada eu tenho cloroplasto, no cloroplasto eu tenho lá o tilacoide, na membrana do tilacoide eu tenho o complexo antena e eu tenho a molécula de clorofila. A energia solar, ela vai nesses pigmentos, clorofila A, clorofila B, vai excitar os elétrons vão caminhando até o centro de reação, aonde vai fazer com que os elétrons eles sejam liberados, eu consiga quebrar a molécula de água. E aí, dependendo do comprimento de onda, é aonde que acontece aí a maior a ativação da molécula, né, da clorofila A, clorofila B. Essa é a molécula de clorofila. A única diferença entre a A e a B é onde está aquela bolinha ali, que é o R, que é o radical. Se o radical for um radical metil, que é o CH3, então é uma clorofila tipo A. E se for esse aí, né, um aldeído, né, COOH, lembra lá das funções orgânicas,
né? Clorofila tipo B. O restante da molécula é o que você está vendo. Inclusive, tem uma molécula de magnésio, um átomo de magnésio bem no meio dela, né? Então, como que acontece? A luz solar vai fazer com que os elétrons eles fiquem excitados e ele caminhe de molécula em molécula até chegar lá na clorofila A, no centro de reação. Então, eu tenho dos fotossistemas, fotossistema 2, 680 nanômetros, tá, de comprimento, e fotossistema 1, que é 700 nanômetros. À medida que vocês verem a energia, o elétron que eu coloquei agora, ali, ó, quanto mais alto tiver, mais energia ele tem. Então, a luz vai chegar no fotossistema, vai fazer com que o elétron fique excitado, ele aumenta o seu nível energético, e logo após isso, ele libera essa energia, volta a um estado com um pouquinho menos de energia, e essa energia consegue fazer lá o ADP mais PI, fazer a molécula de ATP. Novamente, fotossistema 1 recebe a luz, é excitado novamente esse elétron, e aí esse elétron vai lá para uma enzima chamada NADP redutase, que vai conseguir juntar lá o NADP com hidrogênio e formar o NADPH. Só que esse elétron, você percebeu que ele vai embora, né? E aí, lá no fotossistema 2, quem que vai repor? A molécula de água que é quebrada em elétrons, mais hidrogênio, mais oxigênio. É lógico que... Oi? Pode falar. Ninguém? Achei que alguém tinha feito algum comentário. Obviamente, a fórmula química é meio de O2, tá? Mas é só para mostrar para vocês que a água quebrada, o elétron da água é que vai repor aquele elétron perdido, não é o mesmo elétron. Por isso que esse processo é chamado de fotofosforilação acíclica, porque não forma um ciclo. Certo? Ok. Então, eu peguei e fiz isso aí no PowerPoint. Isso aí é uma membrana plasmática onde tem as proteínas da membrana. Eu tenho o fotossistema 2, eu tenho a plastoquinona, o citocromo lá, o complexo BF, plastocianina, fotossistema 1, a ferredoxina, a NADP redutase e a ATP sintase. Tá? Isso aí é só para vocês lembrarem, relembrarem, né? Então, como que acontece aquele processo? Então, a luz entra no fotossistema 2, o elétron é excitado, muda de nível energético. Agora vocês vão ver o caminhamento do elétron. Aí a molécula de água entra, ela é quebrada. Olha o oxigênio saindo da membrana. Aonde está luz, aonde está escrito fotossíntese, é a parte de fora da membrana. O oxigênio foi embora. A molécula de água foi quebrada, o oxigênio foi embora, os hidrogênios ficaram para o lado de dentro. Por isso que o lado de dentro ele é mais ácido do que o lado de fora, porque concentra mais hidrogênios. E aí a gente já responde a pergunta. Só vou terminar aqui e encerrar. Ó, o elétron ele vai caminhando, ele vai perdendo a sua energia. Mais um hidrogênio entra, e para isso precisa dessa energia desse elétron. Tá vendo? Depois disso, o elétron vai mudar para o fotossistema 1, vai receber de novo energia solar, lá, a luz, isso tudo lembra na folha, vai ficar excitado, vai para a plastoquinona, NADP redutase, que vai pegar o NADP e o H+, vai se transformar em NADPH, que vai levar o hidrogênio para onde precisa, certo? E esses hidrogênios aqui, eles vão lá na ATP sintase, que vai pegar o ADP mais o PI, vão entrar 3 hidrogênios que vão fazer uma modificação lá dentro e aí sai o ATP. Tá? São 3 hidrogênios que entram para formar a molécula de ATP. Então, ó, finalizando, lembra? Bem de forma simples. A fotossíntese é um processo que utiliza carbono do gás carbônico para transformar em matéria orgânica. Para isso, usa a fonte de energia, que é a luz. Agora, melhorando, né? Reescrevendo isso com outras palavras, na verdade, a fotossíntese é um processo que retira elétrons pobres em energia da molécula de água, vai energizar esses elétrons através da luz e vai usar para produzir ATP e NADPH. A fase clara, né, na verdade, a gente nem chama mais de fase clara, a gente chama de fase fotoquímica, ela acontece no tilacoide. E a fase escura, a fase química, ela acontece no estroma. Por isso que
o ADP mais PI sai do tilacoide na forma de ATP, porque lá no tilacoide que a água é quebrada, os elétrons e os hidrogênios são liberados. Ali, o NADP captura o hidrogênio, sai do tilacoide, vai para o estroma. Libera o hidrogênio, volta para o tilacoide, pega mais outro hidrogênio, vai para o estroma, libera o hidrogênio. E a mesma coisa acontece com os elétrons, com a molécula de ADP mais PI, transformando em ATP. De forma bem simples, tá? Isso é bem simples, só para explicar o processo da fotossíntese, nível de ensino médio, que consegue responder a pergunta. Esse ATP e esse NADPH é usado depois, né, para a produção da matéria orgânica, né? E vai utilizar o CO2 como fonte de carbono para produzir essa matéria orgânica. Então, baseado nisso, nessa pequena explicação, vocês podem observar que a resposta correta da questão é a letra C. O oxigênio provém da molécula de água e não da molécula de dióxido de carbono. Por isso. Tá vendo? Um simples assunto dentro de 2 disciplinas, pelo menos que vocês observam, já responde essa questão. E nem precisa muito do nível superior. Tá? No nível mesmo de ensino médio, você já consegue responder essa questão. Eu falo nem no nível muito superior, sabe por quê? Eu tenho uns livros de fisiologia vegetal e eu tenho 2 livros, um só sobre fotossistema 1, tem mais de 700 páginas, e o outro só sobre fotossistema 2, tem mais de 500 páginas. Só para vocês terem uma ideia, aqueles 2 pequenos fotossistemas, existe um livro explicando cada um deles, de 700 e 500 páginas, para vocês terem uma noção. Entenderam? Basicamente era isso que eu queria falar com vocês com relação ao ENAD. Tá? É esse exame que vai avaliar o desempenho, a importância que vocês precisam dar a essa prova, a maturidade universitária que vocês precisam ter por conta do peso que isso se reflete em todo um sistema de ensino dentro de uma universidade. Ok? Então, eu vou encerrar aqui e vou voltar para vê-los novamente. Aí. Estou aparecendo já ou não? Sim. Agora, só está eu agora? Sim, só. Ok. Alguém tem alguma dúvida? Não, eu não. Não? Tranquilo? Então, eu vou encerrar a gravação e eu peço para vocês não saírem ainda, tá bom? Então, eu gostaria de agradecer a todos vocês que assistiram a essa gravação, né, os que puderam participar nesse momento. Espero que tenha conseguido, pelo menos, dar uma noção do que é o ENAD, qual a sua real importância, fazer mesmo com uma forma muito séria, porque significa muito mais do que habilitá-lo para pegar um diploma. É toda uma cadeia de ensino que é afetada. Né? E isso afeta também, inclusive, às vezes, um curso fechado para uma região, por exemplo, aqui. Né? Por exemplo, a própria UEG, o curso de agronomia, tem em Ipameri, tem em Posse, que é lá perto da Bahia, e tem em Palmeiras de Goiás. São só esses 3 campos. Engenharia florestal, por exemplo, são 45 campos a UEG, só tem em Ipameri, engenharia florestal. Entendeu? Então, vamos imaginar, se o curso de engenharia florestal fechar, não tem nenhum curso de engenharia florestal em nenhum outro campus da UEG. O que vai fazer com os professores daqui que são engenheiros florestais? Entendeu? Porque os outros cursos já têm a carga de professores, já tem a quantidade de professores dentro da sua área de atuação. Não se esqueça que os professores também ministram as disciplinas dentro da sua área de atuação. Não foge muito ali daquilo. Por mais que tenha se formado em tudo, mas a gente acaba, cada vez mais a gente vai se especializando. Mestrado, doutorado, pós-doutorado, a gente vai afunilando para uma certa área. Então, eu gostaria de agradecer a todos vocês e vou encerrar a gravação agora. Tá? Muito obrigado e até uma próxima oportunidade. Interromper a gravação. Obrigada, professor.